Hoje vamos falar de AI, mas de uma maneira um pouco diferente, tá? Vamos falar sobre agentes de segurança quando você aplica eles na plataforma distribuída da Asian, mas principalmente vamos falar como que a gente consegue escalar, trazer ferramentas, trazer mais recursos para esses agentes de AI trabalharem como protetores e seguranças aí da sua aplicação. Hoje eu não estou sozinho, hoje eu conto com o Vitor Eltz para trazer um conteúdo excelente sobre agentes de AI, sobre segurança, proteção de aplicações web e principalmente como que a gente usa a plataforma da Asian altamente distribuída para implementar todas essas estratégias. Então eu vou chamar o Vitor que compartilhou todo esse conteúdo num webinar da Asian que foi transmitido pelo YouTube e pelo nosso LinkedIn também. Bom, pessoal, então, bom dia, né? Prazer poder estar aqui compartilhando um conhecimento, né? Que são avanços que tanto a plataforma da Asian teve nesses últimos anos, né? Então, a gente expandiu demais a plataforma para suportar diferentes tipos de workloads e chegamos, né, no momento de poder suportarmos e podemos oferecer funcionalidades, capacidades, né, para a gente poder escalar agents que hoje estão cada vez mais sendo necessários no nosso dia a dia para completar tarefas repetitivas, para nos ajudar a fornecer input para outros times. Então, cada vez mais a gente está vendo a importância de ter facilidade, ser simples, prático e a gente conseguir subir agentes e escalar eles conforme as nossas necessidades, né? Então, a ideia é que a gente vai passar um pouco dos desafios, né? Então, um pouco dos desafios de AI atualmente, né? Principalmente a parte de inferência, a parte de distância, a latência. Então, quanto isso é importante. Falar um pouquinho sobre o que são o AI agents para o pessoal que talvez ainda não está inserido ou quer descobrir, né, formas de melhorar seu trabalho, seu dia a dia. A gente vai falar um pouco do MCP também, que envolve, está dentro de AI agents, né, muito, mas o MCP por si só já dá um ditado, um pano para manga, né, para que tem realmente muito assunto, muito conhecimento e muita inovação que está saindo em volta do MCP. Vamos falar um pouco então da plataforma da Asian, como que eu junto, eu faço a cola de todos esses componentes e eu faço a observabilidade, né? Como é que eu consigo testar a observabilidade dos meus agentes, né? Bom, então, antes das LLMs, né, decisões autônomas eram muito chamados por regras fixas, regras setadas, onde a gente tinha que treinar modelos de uma maneira muito mais menos, digamos, fancy, né? Menos luxuosa que nem é hoje em dia. Hoje eu vou treinar um modelo, vou disponibilizar um modelo. Claro, hoje tem ferramentas, né? E tem muito mais tecnologia do que um tempo atrás. Então, hoje, antes era muito mais complicado eu dar autonomicidade, dar esse comportamento autônomo para modelos que eram construídos, né? E depois uh, após o paper, né, do Transformers publicado, houve essa revolução, né, dentro de como eu poder refinar, criar, tunar modelos, né, seja com muita informação, muitos data sources e poucos data sources, né? E hoje LLMs é o nosso, assim, hoje, digamos, muito do que está sendo drivado hoje de inovação e tecnologia veio por causa desses modelos, né, dos Large Language Models que estão disponíveis, né? Diversas empresas aí, vocês já devem ter utilizado o ChatGPT, OpenAI, Gemini, então, Anthropic com Cloud. Então, assim, tem diversas empresas com modelos gigantescos e modelos abertos, importante. Mas é isso, após as LLMs, a gente abriu um leque de possibilidades e assim, diminuiu algumas barreiras que antes
eram muito mais difíceis ou eram barreiras que a gente tentava enquadrar. A pessoa que tem o seu negócio, que empreende, ela muitas vezes não vai conseguir, sei lá, desenvolver um site. E hoje ela consegue, ela tem formas e formas de conseguir disponibilizar seu site, criar seu próprio site, né? Literalmente escrevendo, falando. Então, realmente é uma revolução, né? E para que eu consiga fazer, né, esse deploy, eu preciso com que eu tenha uma infraestrutura disponível, né, uma infraestrutura que realmente seja preparada para esses tipos de aplicações, né? Cada vez está mais complicado a construção de aplicações, né? Então, como que eu faço para que eu consiga ter o máximo de performance, o máximo de uptime, disponibilidade, o mínimo de latência possível e seja o mais distribuído. Eu quero que fornecer uma aplicação exclusiva para um país determinado, quero ter uma infraestrutura que tenha me suporte lá. Então, realmente, para que a gente consiga fazer isso, né, as aplicações estão ficando mais complexas. Então, a gente tem, para a gente conseguir disponibilizar hoje uma aplicação de forma global, com todas essas características, realmente não é fácil. Então, a gente precisa configurar vários componentes, a gente precisa de plataformas, providers que nos atendam de diversas formas diferentes, né? E que realmente, além de tudo, né, que tem um custo-benefício que seja atrativo, né? Então, realmente, tá mais complexo, aplicações são complexas de se construir, no sentido de eu tenho muitos detalhes, eu tenho muitas preocupações, às vezes é que nem a gente fala assim no mundo ali de segurança, às vezes eu preciso apenas um desenvolvedor, muitas vezes tem que se preocupar com mais de 100 rotas para proteger, para fazer a segurança, e às vezes basta uma rota para um atacante para ele fazer um estrago absurdo. Então, realmente é algo que é complexo e é minucioso. O que a gente tenta fazer é tirar essa complexidade, trazer componentes já práticos para que a gente consiga tirar essa complexidade mesmo das aplicações, né? E fazer com que muitas vezes um time tenha autonomia de cuidar de vários componentes dessa aplicação, né? Realmente ter o ownership dessa aplicação. E por ser complexa, né? A gente tem tipos de treinamentos, tipos de workload que envolvem aplicações, envolvendo aplicações de AI, envolvendo agentes. Eu tenho a parte de treinamento desses modelos, que vocês também já devem ter escutado muito. OpenAI lança modelo que foi treinado com, sei lá, toda a internet inteira que já existe. Google treinou com N resultados e retreina com dados XYZ. Então, essa é uma parte que ocorre, né? Que é uma parte difícil, é uma parte que requer, né? Agora é a corrida, né, da energia. Então, cada vez mais as empresas estão criando data centers para poder conseguir fazer esses treinamentos ficarem cada vez maiores, suportar mais parâmetros, suportar mais informações, né? E eu após ter esse modelo treinado, eu preciso ter o processo de inferência dele. Então, eu preciso. O que é inferência? Eu requisitar, eu consumir esse modelo que ele vai estar disponibilizado em algum lugar. Ele vai ser executado em determinada infraestrutura, determinada região, determinada posição, ele vai ser consumido. Então, eu tenho também que me preocupar não só com o modelo que eu utilizo, com o modelo treinado, de saber, eu estou utilizando um modelo específico para código, para geração de código. Eu estou escolhendo um modelo específico para geração de imagem, uma VLM. E eu estou me preocupando também com a parte de inferência. Onde que eu estou fazendo essa inferência?
quanto tempo é aceitável para o meu usuário esperar para com que a resposta da minha aplicação de AI responda, né? Quanto tempo é aceitável para que esse meu usuário espere, né, esse tempo, essa latência. Então, isso tudo é importante, porque não só o fato da tecnologia legal ter um chatbot, ter um copilot, mas se você acaba frustrando os seus usuários ali por uma demora na resposta ou por muitas vezes o modelo não estar funcionando. Tivemos problemas recentemente com o Google, com o Gemini, passaram por dificuldades ali na parte de inferência, então por vezes funcionava, por vezes não funcionava, o próprio modelo dava um erro, a infraestrutura, né, estava com alguma dificuldade. Então, quando isso acontece, a gente não consegue só ficar em cima de um player, não dá para a gente ficar em cima de um provider. A gente tem que diversificar e também se preocupar nessa experiência que o nosso usuário está recebendo, né? Então, a distância hoje é não tanto a tecnologia agora é disponibilizar o modelo, mas muitas vezes essa parte de inferência, né, distância e velocidade impactam diretamente. E a gente sabe que os principais providers são cloud providers, né? Tirando ali a OpenAI, mas a OpenAI está por baixo ali da Microsoft, então eles também utilizam a AWS. Então, acredito que assim, a gente tem diversos players que estão utilizando grandes data centers, mas existem outros providers, outras plataformas que também nasceram com esse intuito de distribuir mais esse workload, que viram que realmente, né, empresas como a Asian identificaram que existe um gap entre eu poder fazer uma inferência e requisitar uma imagem que está sendo processada e tá sendo processada lá nos Estados Unidos, né? Eu que estou aqui no Brasil e está sendo processado lá nos Estados Unidos, isso vai demorar, isso tem um tempo, é a mesma dificuldade computacional que passamos anos atrás com as infraestruturas on-premises, com as infraestruturas com grandes aplicações de e-commerce, maximizar essa resposta, maximizar, né, esse retorno, eu requisitar uma página e ter que e já me retornar. Então, o usuário ele quer isso, ele quer uma experiência boa, ele quer requisitar e ser surpreendido a pedir uma imagem aqui e rapidamente já retornou, o modelo já me respondeu com essa imagem. Então, isso é um impacto diferente do que um modelo maior, um modelo que está longe de mim, do usuário que está sendo o requisitante, e isso impacta para ele, né? Impacta na utilização. Muitas vezes decide-se o que vai ser feito, muitas vezes, ou decide se vai ser feito um fine-tuning específico para diminuir esse modelo. Então, tem diversas técnicas, mas hoje um dos grandes desafios é a distância e a velocidade, né? Então, eu estar mais, como eu falei assim, eu estar mais próximo, né, de onde está sendo executado e esse modelo, né, ou seja, na infraestrutura, mas é muito mais benéfico para mim, e é com isso que a Asian traz, né, uma infraestrutura pronta para isso, não só com todo o hardware que nós cuidamos, né, que nós nos dedicamos a implementar, mas também agora com GPUs, com GPUs poderosas para poder atender essas aplicações, esses modelos que vão ser executados e vão ser feito a inferência mais próxima do usuário, né? Então, é uma evolução, né, de uma plataforma que a gente é muito conhecido por a gente ser excelente na parte de segurança, cache, diversas funcionalidades, né? Mas a gente também tem pilares, né, que estão crescendo, estão sendo cada vez melhores, né, para as aplicações, para os nossos usuários hoje em dia, né? A inferência, né, ela é onde as empresas vão gastar a maior parte do seu budget, né,
do seu recurso financeiro. Então, você tem essas opções. Você pode colocar em cloud, on-premises, onde tu vai ter algumas vantagens, vai ter outras desvantagens. Então, tudo depende do teu caso de uso. Mas, assim, nas principais benefícios ali, nos principais pontos, eu conseguir ter uma performance, uma latência menor e conseguir ter uma facilidade, né, para me escalar essas aplicações com AI, eu vou tentar escolher uma plataforma que consiga me fornecer isso, que me consiga principalmente da onde eu estou baseado, né? Então, a gente percebe, muitas empresas estão utilizando, já estão criando aplicações, né? A gente conversa com muitas empresas, estão criando já aplicações, mas isso, aplicações, mas são aplicações que estão rodando lá fora, muito pela barreira de custo, muito pela questão ali geográfica, mas hoje a gente percebe que não tem tanto essa necessidade. Existem outras plataformas como a Asian que conseguem atender, né, de forma distribuída, de forma facilitada, da mesma forma que você vai ter um atendimento, vai ter esses recursos dentro de um cloud provider, né? Nesse momento, né, com a infraestrutura distribuída, nunca foi tão fácil eu conseguir construir uma aplicação e escalar uma aplicação utilizando AI, como é hoje. Então, a gente percebe isso em casa. Fizemos um hackathon com os times internos, então saiu diversas soluções muito legais. E a gente percebe tanto de forma interna, reutilizando a nossa própria plataforma, fazendo o dogfooding, quanto a gente percebe em outras empresas, né? Em outros parceiros que estão utilizando a plataforma e que estão se beneficiando, né, de construir essas aplicações conosco. Então, hoje nunca foi tão fácil eu poder, uma equipe de marketing, poder ter um agente, poder ter um chatbot, poder ter uma central de conhecimento, quanto é hoje. Eu posso. Tem N casos de uso que a gente consegue automatizar com esses agents, que a gente consegue executar dentro da plataforma, que são para times que muitas vezes nem são técnicos, mas esses times, eu garanto que esses times conseguem subir uma imagem, conseguem, da forma que interagem ali com outros aplicativos, conseguem conversar. Então, é dar essa mesma experiência que a pessoa já está acostumada a ter no seu dia a dia, trazer para esse benefício de eu poder construir essas aplicações de forma fácil, fornecer essas aplicações de forma fácil para essa pessoa. A Asian, ela vem com essa plataforma que não só entrega uma performance absurda em a parte de cache, de segurança, mas a gente também consegue entregar toda uma suite, todo um runtime que consegue executar aplicações, modelos, consegue fazer inferência, eu consigo construir funções específicas que eu posso enriquecer essa minha aplicação de IA, eu posso fazer o deploy de MCPs também, então é muito legal o quanto que uma plataforma nos dá as opções para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E a Asian, como vou demonstrar alguns componentes, consegue fornecer isso de forma muito legal. Então, um dos produtos que eu quero falar, né, que permite, é o Functions. Ele é o cara que consegue, é o produto que possui um runtime que é extremamente performático. Eu consigo executar funções JavaScript, consigo executar funções de outras linguagens de forma muito mais de forma distribuída, ou seja, só aqui na América Latina eu tenho mais de 60 pontos de presença, temos mais de 60 pontos de presença. Então, imagine que eu consigo rodar uma função que estará disponível para ser invocada
e de forma totalmente distribuída. Então, o usuário que, por exemplo, está utilizando um agente conversacional de AI e, né, por baixo está utilizando functions, né, ele vai se beneficiar porque ele vai estar comunicando com o nodo muito mais próximo dele do que um nodo que está mais longe, né, que, geograficamente dele. Então, através desse runtime que consegue identificar essas requisições, consegue fazer toda essa parte de balanceamento e jogar essa parte, toda essa parte de workload para onde mais está sendo requisitado, mais próximo do usuário. Então, o functions eu consigo literalmente executar códigos, consigo criar aplicações inteiras, eu consigo subir frameworks, eu consigo criar, né, ter essas inferências, né, desenvolvemos ali funções específicas e métodos que conseguem interagir, né, com com o nosso motor, nosso runtime de inferência, né, ali para IA que se comunica com as GPUs. Então, ele é um produto que permite exatamente, eu consigo ter escala automática, eu consigo ter alta disponibilidade, porque eu não preciso dimensionar quanto memória, quanto que processador, quanto de armazenamento eu preciso ter nesse container, nessa VM. Não, é um runtime que ele não possui nenhum container, não possui nenhuma abstração, ele é realmente uma engine que muitos já estão rodando, já conhecem ali, que é o V8 Isolates, e através dessa engine nós conseguimos desenvolver toda uma camada de APIs, né, e métodos onde a Asian usufrui de todo esse poder de velocidade e performance para poder executar essas aplicações JavaScript, né? E eu digo aplicações JavaScript mais como é uma das linguagens que suportamos de forma nativa, né? Mas porque muito dessa inovação até nesse setor de AI está em volta também do JavaScript, do Python, então tem muito ecossistema sendo criado em volta da linguagem. Então, hoje eu tenho diversas possibilidades, como eu vou mostrar no nosso webinar, né? E outro componente extremamente importante é o armazenamento, é onde eu vou guardar esses dados, onde eu vou disponibilizar esses dados. Então, dentro da Asian, eu tenho alguns componentes importantes, como o Object Storage, que me permite fazer todo. Ele tem a função de ser o meu storage de objetos, onde eu vou guardar, por exemplo, todas as imagens que eu quero que o meu modelo utilize, todos os meus PDFs com textos, enfim, todo esse arquivo bruto, onde eu vou depois, posteriormente, utilizar esse arquivo como uma referência, como um contexto para minha IA, né? Então eu vou enriquecer meu modelo com com esses objetos que vão estar sendo consultados e sendo utilizados ali pelas essas aplicações dentro do Object Storage. E a gente tem o SQL Database, que é muito importante porque ele tem uma capacidade específica de se tornar um vector database, ter a funcionalidade de vector search, onde eu consigo fazer essa busca vetorial e entregar para o modelo, né, fazer basicamente buscar essas referências, buscar essas informações diretamente no banco vetorial distribuído. Ou seja, esse é outro benefício. Não só o fato de eu ter um runtime que já é distribuído e vai executar o código, mas eu também tenho um banco de dados distribuído. Porque muitos desses muitos agentes eles possuem conhecimento guardado, armazenado. Esse conhecimento ele precisa estar em algum lugar, ele vai passar por algum processo, alguma database com essa capacidade de banco vetorial. Ou seja, só que muitas opções no mercado são centralizadas, não atuam da mesma forma que o nosso produto SQL Database, que é realmente totalmente serverless e distribuído. Ou seja, eu tenho todos os reads, todas as minhas tabelas, réplicas no meu banco de dados, eles ficam em cada nodo da infraestrutura distribuída da Azure. Ou seja,
falando da América Latina, mais de 60 nodos aqui, eu tenho uma réplica do meu banco de dados distribuído de forma nativa, né? Então, eu consigo ter toda a parte de inferência, a função, o código e o armazenamento de dados um do lado do outro. Então, isso é realmente assim, é um ganho de performance que a gente vê em aplicações distante, né? E a gente vem com um produto que está saindo do forno, né? Que é o nosso KV Store, que também ele vai ser utilizado para diversos casos de uso. Nós temos alguns casos de uso que vemos no mercado, então ele a concepção do KV Store, do Key Value, ele é muito importante nesse ecossistema, porque vai me dar flexibilidade, né, de guardar arquivos e dados não estruturados, né, com acesso rápido, né, com um cache disponível também distribuído. Então, ou seja, então além dos, dos produtos estarem, functions, SQL Database, objects, estarem distribuídos, eu também vou ter um KV Store, né, distribuído ali que vai me permitir guardar esses dados que não são estruturados, né, NoSQL, de forma muito mais performática, né? Quero fazer um agente de segurança que ele consulta em tempo real um documento, uma tabela de IPs que está armazenada dentro do Key Value. Então eu consigo dar esse tipo de poder e autonomia para o meu agent fazer, ele fazer essa verificação, ele avaliar, ó, esse IP que está passando por essa aplicação, por essa rota, esse IP, ele faz sentido, ele está nessa tabela, ele está nesse lugar, ah, está, não está, então ele consegue ter ali as regras definidas para ele garantir se a requisição pode prosseguir ou não, né? Então, o KV Store ele vem muito com esse propósito de ser um banco super veloz e também, mas que eu consiga armazenar dados não estruturados, né? Então, de forma distribuída. Então, é muito legal, assim, vou poder fazer toda a parte de cache, enriquecer minhas APIs, enriquecer MCPs, que por muitas vezes possuem contextos específicos quando são executados. Se eu plugo um key value, eu consigo guardar, basicamente criar uma memória para esses meus modelos não consumirem, por exemplo, tantos tokens quanto poderiam, entendeu? Então, a vantagem é gigantesca e, como eu falei, está saindo do forno, estamos quase lançando aí para todos os nossos clientes poderem utilizar. E o objetivo desses produtos que eu comentei é a gente, no final, chegar nessa arquitetura. É eu ter o usuário, onde esse usuário ele vai fazer uma requisição para o meu nodo, né, mais próximo, né? Esse nodo ele está rodando todo o runtime, todos os sistemas que a plataforma da Asian utiliza. Dentro, então, ele está utilizando functions, onde esse functions está conectado ali, ele tem os bindings com o hardware, então ele consegue acessar, processar um código diretamente numa GPU, consegue fazer esse balance. Então, dentro do meu nodo, eu tenho meu runtime que está sendo ali controlado pelos meus applications e se comunicando com recursos e componentes, como eu falei, como o meu banco de dados distribuídos, com um modelo de embedding, né, um VLM, onde eu vou fazer, ou está plugado com uma UI, que eu vou fazer as queries, vou fazer o chat. Então, um diagrama um pouco mais resumido, mas para trazer essa ideia de que poucos componentes eu vou ter um agent que vai conseguir me auxiliar. Então, o que são agents, né? Então, eu tenho, assim, eu não quero ser muito repetitivo também e trazer o que talvez muitos já conhecem, né? Mas, basicamente, são formas, digamos assim, são
recursos, são sistemas onde eu consigo, de forma, deixa eu pensar, de forma não orientada, mas com um sistema de regras, eu consigo, e com uma base, com um framework ali de ferramentas, eu consigo construir uma inteligência que consegue, através de um modelo LLM, conseguir acessar e desempenhar diversas tarefas, né? Eu consigo eu criar um agent para executar apenas uma tarefa orientada, eu consigo atuar com um agent que ele é autônomo, eu consigo dar ações em tempo reais e é autônomo no sentido de, quero que tu produza um relatório a cada X tempo e me entregue. Então, ele de forma autônoma, ele vai avaliando conforme as condições e eu consigo entregar esse relatório. Eu tenho o human in the loop, né? Então, quando o agente eu tenho uma interferência humana, ou seja, eu estou atuando, seja com um copilot, um assistant, né? Ou quando o agente vai executar um agente de código, ele está gerando um código e ele quer executar algum comando, acessar componentes ali do teu computador local, e ele não pode ter essa permissão para fazer isso, então ele requisita essa aprovação, né, para continuar com o processamento, né? Eu consigo plugar uma memória, um agente de memória, apenas um agente que vai fazer esse retrieve do meu conhecimento, né? Então, ele, por exemplo, é um agente especializado em marketing de uma empresa XYZ, ou seja, ele vai saber toda a parte de branding, ele vai saber todas as informações, como que as páginas são construídas, ele sabe qual é o estilo visual, e digamos que eu quero construir, eu quero utilizar esse agent para isso, para ser meu agent para me ajudar a construir novas páginas. Então, a partir do conhecimento gerado, a partir do conhecimento que ele já possui, eu consigo gerar coisas novas através dessa memória que ele possui. Eu consigo plugar ferramentas, então dentro do agent eu consigo plugar tools. Aqui eu vou dividir, tem dois conceitos de tools, dois ou mais conceitos de tools, né? Tem as tools que são os functions callings lá, que são funções ali que são ferramentas que estão num formato, por exemplo, quero buscar a minha temperatura, a temperatura da minha cidade. É um formato de escrita de ferramental que eu dou pro agent um pouco diferente. E eu tenho os MCPs. E os MCPs é uma forma mais inteligente de eu conseguir dar ferramentas e poderes pro meu agente. Porque sem o ferramental, o meu agent, ele basicamente ele vai ser uma camada em cima para responder em cima de um modelo. Então, é basicamente como se eu pegasse um modelo aberto, um modelo inteiro e plugasse só apenas uma rota ali, fizesse um roteamento para com que eu conversasse e conseguisse extrair o output desse modelo. A ideia não é essa, né? Normalmente eu quero dar especificidade para o meu modelo, né? Eu quero tornar ele específico. Então eu quero que esse agente, desculpa, quero que esse agente ele tenha uma ferramenta específica que interage com as minhas APIs. Eu quero um modelo que tenha um MCP que tenha todo o conhecimento de como que eu posso construir esquemas de OpenAPI, ou melhor, eu tenho um agente que tem todo o conhecimento de como que é o padrão das minhas requisições, e como que eu possa identificar padrões incorretos. Então, eu posso ter um agente que tem esse tipo de conhecimento, que tem um MCP plugado. Então, é um agente, como eu falo, o agente por si só, ele, ele não vai fazer muita coisa a não ser ser uma interface ali com um chat. Você pode enriquecer ele e dar mais autonomia para com que ele execute tarefas muito mais longas, né, no seu dia a dia, né? Então, isso são agentes, né? Então, é como eu falei, assim, eu consigo processar e transformar dados, eu consigo customizar, eu consigo criar hierarquia dentro de agentes, e a ideia é a gente consegue fazer isso dentro da ASIO. Então, hoje a gente tem alguns componentes que a gente consegue
reunir e fazer o deploy desses agentes. Então, através de um framework muito conhecido de mercado, que é o LangChain, e dentro do LangChain eu tenho algumas capacidades ali, funcionalidades ali, que é como se fossem outros produtos, mas eu tenho o LangGraph, eu tenho o LangFlow, eu tenho o LangSmith, e o que basicamente é um framework que traz um monte, é como se fosse um framework JavaScript que traz um monte de ferramentas ali para construção de front-end. É a mesma analogia para a construção de agentes. Então, é um framework que me traz uma forma simples de eu construir agentes através desse conceito de grafos. Eu vou conectando. Então, eu tenho meu agent e eu vou conectando nodos de ações e interações que meu agent vai fazendo. Então, eu vou plugando uma memória, eu plugo um conhecimento específico, eu faço uma rotina de orquestração com ele. Então, eu consigo fazer isso, plugar dentro, né, dentro desse framework, que é o LangGraph, eu consigo plugar diversas ferramentas, né, e fazer o deploy e a execução diretamente na Asio. Então, essa é basicamente não só o LangGraph, temos diversos outros frameworks de agentes que suportam frameworks TypeScript, mas o LangGraph é um dos maiores, é um dos que mais está evoluindo, então é importante a gente dar esse suporte, né? Então, a gente com ele, eu consigo automatizar diversas rotinas, né? O que a Asion faz é, ela fornece o meio, o ambiente, as primitivas, as web APIs, fornece o ferramental para eu pegar esse código, esse framework que eu consigo produzir e subir numa infraestrutura distribuída. Em vez de eu contratar uma máquina virtual ou ou subir num container todo um agente, o meu código, não, eu subo numa infraestrutura que vai me atender de forma muito mais performática e muito melhor do que assim, te falar que muito mais fácil do que muitas vezes subir uma aplicação em algum container, ter que fazer ali um container, todas as regras, enfim. Então, muitas vezes é mais prático ali subir até na plataforma da Azure. E, bom, como que eu consigo fazer isso, né? Eu vou aqui compartilhar o console da Asion. Então, aqui no login do console, basicamente, eu estou aqui na fase na home screen, né? Eu tenho um botão de Create. E aqui dentro desse botão de Create, eu tenho diversos templates que eu posso atuar. Diversos templates. E esses templates tem de frameworks, tem templates que a própria Asion construiu e fez o suporte, né? E tem o nosso template de agent. Então, aqui, basicamente, eu tenho já todo um ferramental que permite eu fazer o deploy de um agent customizado, né? Então, ou seja, eu tenho o nome do agent, eu trago a minha API aqui nesse template, eu trago uma API da OpenAI. Muitas vezes você consegue criar de forma muito fácil ali, né? A sua API key, você consegue trazer sua API key da OpenAI e você pode até editar um system prompt ali, dando já um system prompt, né? Para quem não sabe esse conceito, é como se fosse o prompt que toda a requisição, toda a inferência que o modelo vai fazer, ele vai carregar essas informações. Ou seja, tu vai dizer assim, tu vai ser um assistente XYZ que vai ter tal conhecimento sobre e vai desempenhar tal tarefa. Então, aqui muitas vezes eu posso botar até, se for, dependendo do nível de especificidade, eu posso botar até formatos de output eu quero que você sempre traga um formato, uma tabela CSV, assim, assim, assado,
né? Então eu consigo com o System Prompt é onde é basicamente o objetivo, né? O propósito do meu agente, né? Eu consigo também publicar, fazer a parte de autenticação, modo de autenticação, criar o modo de autenticação. Então fica muito mais fácil eu construir agentes privados, onde só a minha equipe interna consegue acessar, por exemplo. A gente também está liberando um novo template, onde vai ser possível plugar seu ALF, então fica mais prático também, né? Plugando ali o ALF. Então, com um GitHub, eu vinculo meu GitHub e faço todo o processo de deploy aqui do meu agente de forma muito mais prático que muitas plataformas que tem que escolher ali o modelo, tem que escolher ali algumas configurações, né? Então eu já saio com um workload pronto para eu executar o meu agente. Então é muito mais prático quando a gente tem um template já iniciando bem mais fácil, né? E eu consigo também iniciar e fazer deploys de MCPs, templates de MCPs, ou seja, eu consigo fazer em breve, né? Vai ter mais MCPs aqui da API da Ásia, a gente está trabalhando para soltar esses MCPs. Mas aqui a gente tem um MCP template, um boilerplate do zero que você pode construir ali sem autenticação, de forma fácil. Quero plugar uma via de conhecimento, ou você já pode trazer um pouco de especificidade para um agente. Então, eu quero analisar todos os HTTP events que passam pelo Real-Time Events da ASIO, né, que é o produto de observabilidade, e eu quero também conseguir me comunicar com network lists. Então eu consigo ter um MCP que meu agente ele vai conseguir interagir muito mais prático, muito melhor. Além disso, eu vou conseguir interagir com recursos e ferramentais, né, APIs que a própria Asium provê. Então eu vou estar consumindo a API de GraphQL do Real-Time Events, com os HTTP Events. Eu vou estar consumindo a API do Network Lists. Então, é basicamente um MCP que me permite analisar eventos e fazer com que meu modelo escreva em network lists que já estão sendo. Já possuem regras de bloqueio usando o firewall da Asium. Então, essas network lists são listas dinâmicas de IPs, né, que eu posso criar dentro da plataforma, né? E eu consigo trigar essas network lists dentro do firewall da Asium, onde eu digo, essa network list, essa requisição, se bateu dentro dessa lista de IP, faça X, faça Y, bloqueie, coloque no rate limit. Então, eu consigo dar esse poder de ação sem eu, Vitor, precisar estar atuando ou eu codar todo um sistema para fazer isso. Eu consigo fazer com que um modelo atue para mim dessa forma. Então, fica muito mais prático, né? E até falando um pouquinho indo nessa linha de MCPs, queria realmente trazer esse ponto, né, que está sendo um divisor de águas, né, para a parte de ferramentas para LLM. Então, e principalmente empresas que já estão, empresas que são plataformas serverless, que possuem infraestrutura distribuída, elas estão na frente, porque só pelo fato, além do fato geográfico, né, pela tecnologia que muitas dessas empresas, né, como a Asium, está fornecendo de forma muito mais fácil, ou até tecnologias que não precisariam ser desenvolvidas, porque o fato de estar distribuído, de toda a parte de orquestração já ser feita pela plataforma, eu muitas vezes me preocupo muito mais com o que meu agente está consumindo de ferramenta, o que meu agente está consumindo de modelo. Então, a ideia é que a gente consegue publicar esses MCPs, criar esses MCPs de forma muito simplificada. Então, deixa eu até puxar aqui um exemplo, mas basicamente o que eu queria demonstrar para vocês era uma parte do código de implementação, mas próprio
Model Context Protocol, eles fornecem todo um client inspect, né, para você utilizar para testar o desenvolvimento dos seus MCPs, né? Então, você consegue, claro, quando você está desenvolvendo o MCP para ASIAN, você vai utilizar o Streamable HTTP, que é o protocolo de transporte de comunicação remoto. Então, é através de request to response, ou seja, eu vou fazer uma request para um servidor, vou esperar a resposta desse, desse retorno do que minha ferramenta, do que o meu MCP processou no meu servidor. É diferente do SSE e do STDIX, são protocolos que eu consigo fazer de forma local, comunicação local, né, dos meus MCPs. Então, a ideia é, não, eu tenho um protocolo que eu consigo, que eu suporto, onde eu consigo fazer esse deploy de ferramentas de forma que eu consigo reutilizar essas ferramentas em N lugares. Ou seja, você deployou, imagina a equipe de desenvolvimento que fez o deploy de um MCP com base em toda a sua documentação de desenvolvimento e o time não tem um padrão de ferramenta, uns usam Cursor, outros usam Windsurf, então, mas você consegue, através desse MCP que vai estar publicado, você consegue, né, com uma implementação de segurança, autenticação, você consegue dar essa possibilidade de N ferramentas, N clientes, né, diferentes suportarem esse MCP. Aqui, para vocês verem, né, na prática, assim, uh, basicamente, esse é o MCP que a gente tem o template para buscar eventos de query, HTTP events, e o MCP para a parte de network lists. Então, basicamente, né, eu consegui criar toda uma forma com que a minha LLM consegue interagir com APIs, né, que é o protocolo do MCP, e eu consigo dar a função de criar network lists, listar network lists, buscar network lists, fazer um update, por exemplo, de network list. E aqui eu poderia, por exemplo, ser, eu quero a API de Rules Engine e eu quero, através de que um agente me ajude a criar regras regras no Rules Engine dentro da ASIO. Ou eu quero utilizar o fato de a Asian suportar, por exemplo, funções e eu poder fazer deploy de aplicações, eu quero plugar esse conhecimento da Asian junto com o modelo de geração de código, onde quando esse modelo finaliza, ele já coloca no padrão que a Asian suporta, por exemplo, de aplicações, de JavaScript. Então, eu tenho N formas de construir e N casos de uso de construir MCPs e agentes, né? E a ideia é que eu consigo fazer a cola disso tudo, né? Dentro ali, utilizando a plataforma da ASI, utilizando os componentes, né? Quando eu quero publicar algum armazenamento, eu tenho a parte de armazenamento, quando eu quero integrar uma API ou criar um MCP, eu tenho a infraestrutura e a plataforma para suportar o deploy desses MCPs e eu consigo escalar, né, esses meus agentes através desses MCPs. Então, eu consigo dar tarefas únicas, né, tarefas objetivas para esses agentes. E um ponto muito importante é a parte de observabilidade, né? A partir que eu fiz o deploy desse agente, como que eu consigo fazer a parte de observabilidade desse agente? Eu tenho a parte de prompts, eu tenho a parte de ferramentas, ali a parte de execução seja de código, execução de APIs, que meu agente está ali de forma autônoma atuando, mas eu quero entender como é que está a utilização, quantos tokens estão sendo gastos, por exemplo, com esse agente. Então, eu quero ter um pouco mais de previsibilidade, né, uh, desse agente. Então, como que eu faço isso? Né? Dentro da família, vou comentar da família LangChain ali, do projeto open source de frameworks para agentes, eles têm uma plataforma de observabilidade também, que é o LangSmith, onde você consegue
plugar de forma muito simples dentro do nosso código. A gente já deixamos, principalmente nos templates, já deixamos uma environment variable pronta, disponível, para que seja possível você já plugar seu Langsmith. Então, você traz sua API key do Langsmith, você consegue ter acesso e você consegue até um ferramental de observabilidade muito mais ter muito mais acuracidade em saber o que está acontecendo, onde que está, em quais modelos e quais plataformas estão sendo utilizadas. Eu, por exemplo, eu quero saber quantos tokens foram gastos, né? O total de 540 tokens numa pergunta, por exemplo, né? Então eu consigo saber onde que ele foi, qual que foi o documento, né? Por exemplo, eu tenho um banco de dados plugado. Eu quero saber exatamente qual foi a linha de raciocínio de vetor que ele buscou, né, para me dar essa resposta. Eu quero saber quanto tempo, né, está sendo a latência que está levando para ter uma resposta. Então, eu consigo com o Langsmith ter uma plataforma também de observabilidade muito grande, com dados que eu consigo tanto usar a própria API deles para buscar esses dados e consolidar numa outra base, ou eu posso utilizar o próprio dashboard deles. Então, tem algumas formas, né, algumas formas de consumir, mas realmente é uma plataforma bem completa para a parte de dados e observabilidade de agentes. Para a parte de código uh, que esses agentes estão utilizando, com certeza você tem a própria Asium, você tem a própria plataforma da Asium com os produtos Real-Time Events, Real-Time Metrics, para fazer a parte de observabilidade da aplicação. Então, ou seja, eu tenho, minha aplicação, uma rota, está dando 500 agora que meu agente consome, né? E esse erro você vai ver dentro, né? Seja através do real-time events ali, avaliando os erros de runtime que ele possui, mas todas as partes de aplicação que você faz o deploy, você tem toda a parte de observabilidade dentro da plataforma da Azure, né? Ou você pode receber da mesma forma através do data stream esses dados que vão permitir você receber no seu CIEM, na sua plataforma de dados, e construir os dashboards conforme você necessita. Para trazer uma success story, que acho que é interessante a gente comentar, um caso de sucesso, né, que escrevemos recentemente, é com a empresa da Axor que criou um caso de uso muito interessante. Eles já possuem, já são uma empresa especialista em detecção de ameaças, né, inteligência e proteção com produtos ali para proteção e vazamento de cartões de crédito, muito importante para diversas plataformas de e-commerce. E eles tinham esse desafio de como melhorar a detecção de fraude, como reconhecer isso em tempo real. Então, não dá. É um caso de uso assim que precisa ter uma performance realmente que atenda, precisa ter uma infraestrutura distribuída que vai atender esses milhares e milhões de usuários requisitando e consumindo e fazendo pagamento em plataformas que está rodando o software e o serviço da Axor e como parte do desafio, né? Então entramos junto com esse desafio de prover a plataforma para a Axor e realmente está sendo um sucesso, né? Porque além da gente estar conseguindo rodar workloads que são gigantescos, né? Realmente assim, são 450 milhões de sites, de websites que são verificados pelo produto de detecção de fraude deles. É muito importante a gente entregar essa infraestrutura performática para eles e todo o ferramental para isso, né? Então é um caso de sucesso, está cada vez mais escalando, né? Então é muito interessante porque a gente consegue também do nosso lado entender os tipos de uso. Foi realmente dos clientes que a gente estava conversando, que a gente possui caso de uso, realmente um uso bem massivo. Além disso, que eu não comentei, eles utilizaram a parte de LoRa, né, de Low
É, low low ranking. adaptation. Então eu consigo pegar um modelo grande, um modelo, por exemplo, aberto, e fazer um treinamento, né, um fine tuning em cima desse modelo. Né? Então eu consigo pegar esse modelo, reduzir esse modelo para que ele seja especialista, né, em ser um assistente de marketing, por exemplo. Então ele vai ter um conhecimento, ele não vai precisar de todo o conhecimento de como que nasceu a geografia na Terra. Não, ele é um modelo que vai ser treinado, que foi reduzido, e ele vai ser sempre chamado através desse fine tuning que é feito em cima de um modelo maior, né? Então, que é suportado também dentro da plataforma da Azure, né? Que é isso que eu não tinha comentado, que é o suporte ao LoRa. Então, modelos hoje que possuem que estão abertos e que possuem, clientes que já possuem esses modelos abertos e que querem trazer para uma plataforma distribuída também, a gente consegue apoiar nesse sentido, né? Então, a gente conseguiu ajudar bastante a Axor, está ajudando ainda, né? Então é um caso de sucesso que eu quis trazer para a gente poder mensurar um pouquinho como que tipos de casos de uso a gente consegue, em produção a gente consegue trazer, né? É isso, pessoal. Acredito que a gente vai produzir mais conteúdos e vai conseguir produzir mais vídeos para poder ilustrar, exemplificar melhor esse cenário, né? Fala se esse conteúdo não é incrível, não é? Então, ó, se você quer testar tudo isso aí na sua aplicação, usa o link que está aí na descrição para você criar sua conta na Asian, e assim que você cria sua conta, você ganha $300 em crédito. E aí você pode explorar, testar, trazer suas aplicações, trazer seus workloads e experimentar tudo isso que o Vitor compartilhou nesse vídeo aqui hoje. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou chamar o Vitor para ele responder todas as suas dúvidas, tá bom? Então, ó, eu deixei um outro vídeo relacionado aqui, continua explorando, aprendendo um pouco mais sobre a Asian, clica nele, porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!